Minha irmã mais velha me maltratava quando meus pais não estavam por perto. Quando finalmente tive coragem de contar, eles me chamaram de mentirosa e passaram a me tratar ainda pior. Eu cresci aprendendo a medir o volume da minha voz para não incomodar. Aprendi a andar como se por onde eu passasse houvesse um detector de erros, e que qualquer movimento meu poderia ser usado contra mim. Minha irmã mais velha sorria na frente dos parentes, mas tinha as unhas afiadas nas costas. Empurrões no corredor quando ninguém via, piadas cruéis sussurradas nos amigos, e o prazer óbvio em transformar o meu menor tropeço em espetáculo. Meus pais? Eles eram juízes com venda nos olhos. Quando contei pela primeira vez, com a garganta seca, as mãos tremendo como se fossem de outra pessoa, me olharam como se eu tivesse inventado tudo. Exageros de adolescente, disse minha mãe. Ciúmes, disse meu pai. A mentira deles não era apenas negar os fatos, era transformar a vítima em culpada e a culpada em figura protegida. Os anos se sucederam no mesmo ritmo de humilhações. Na escola, minha irmã fazia questão de me colocar em situações que me expusessem. Ela convidava colegas para almoçar em casa e os sentava ao meu lado apenas para me fazer pegar pratos que supostamente havia quebrado ontem, coisas que eu nunca havia tocado. Ela deixava bilhetes anônimos com xingamentos no meu armário e os professores, pressionados por uma família exemplar, fingiam não ver o padrão. Em casa, a rotina era outra forma de punição. Risadinhas abafadas quando eu errava, comentários sobre minha roupa, sobre meu jeito de falar, comparações implacáveis com ela. Sempre bonita, sempre perfeita. Os castigos eram psicológicos, frios. Retiravam afeto quando eu precisava, ofereciam lições em forma de desprezo quando eu buscava consolo. Houve uma vez em que acordei no meio da madrugada com um peso no peito tão grande que mal conseguia respirar. Minha irmã tinha espalhado fotos minhas, tiradas às pressas, em conversas de grupo no celular. Ela ironizava minha voz, minha pele, a minha falta de jeito com as pessoas. Quando fui confrontá-la, ela sorriu e disse que eu sempre gostei de atenção. Quando contei aos meus pais, ouvi que eu devia controlar as redes sociais. Era responsabilidade minha. Era sempre minha culpa. Foram anos de pequenas afogadas. A recusa em me deixar usar o celular quando eu precisava explicar algo, o esconder das minhas notas, o sarcasmo em cada elogio que recebi. Eles transformaram a casa numa corte onde eu já estava condenada. A sensação de isolamento cresceu como uma nódoa que mancha tudo ao redor. Tentei conversar com professores. Alguns realmente acreditavam em mim, mas sempre existia aquele professor que dizia: famílias complicadas têm problemas, não é culpa da menina. A escola, assustada com problemas, tentou mediar, sugeriu conversas de família, nas quais eu sentava diante dos meus algozes e tentava explicar o incompreensível, e sempre saía mais ferida. Eu aprendi a internalizar o ódio. Não o ódio que explode, mas o que queima por dentro, um combustível que precisava ser guardado. Num desses dias, depois de uma humilhação pública, a irmã contando aos amigos que eu tinha feito xixi na cama quando era criança, rindo como se aquilo a elevasse, eu deitei no meu quarto e chorei até não ter força. Foi naquela madrugada que decidi que não podia mais viver do jeito que vivia. Não queria mais ser esquecida pelas pessoas cuja imagem era tudo. Eu queria que a verdade tivesse ruído suficiente para atravessar a fachada bem pintada. Não queria destruir por prazer. Queria justiça. E queria que a humilhação que eu sofrera voltasse para os que a infligiram. Queria que eles sentissem o impacto social que me haviam causado. Comecei a gravar. No começo, eram notas vocais para mim mesma, depoimentos privados. Hoje, ela empurrou meu rosto contra o vaso porque a comida estava fria. Minha mãe chamou de mentirosa na frente dos vizinhos. Aos poucos, as gravações se tornaram mais sistemáticas. Eu aprendi a posicionar o celular de forma discreta nos momentos que importavam. Ao jantar, quando minha mãe fingia normalidade e, ao mesmo tempo, me humilhava por algo qualquer. Na sala, enquanto minha irmã inventava histórias sobre mim para os amigos. Quando meu pai usava o tom de professor de moral para me humilhar. Eu não fui inteligente por acaso. Fui metódica, paciente. Gravei conversas, tomei prints de mensagens, salvei áudios da minha própria voz tremendo. Guardei evidências que até então ninguém poderia negar. Era arriscado. Cada gravação exigia coragem. Às vezes eu tremia tanto que precisei rebobinar e regravar porque a minha voz falhava. Às vezes eles quase me pegaram com o telefone na mão. Mas era necessário.
Eu precisava de provas que dissessem o que meus pais e minha irmã se recusavam a ver. Precisava de testemunhas eletrônicas que não piscassem quando pressionadas. Quando comecei a postar, não foi com a intenção imediata de revanche viral. Postei num perfil anônimo, em grupos locais, com legendas diretas. Não é só briga de família, é humilhação constante. As primeiras reações foram pequenas. Algumas pessoas acharam que era só fofoca. Mas, como num incêndio que encontra lenha seca, as chamas encontraram o material certo. Vizinhos que sempre desconfiaram, mas tinham medo de se meter, começaram a comentar. Um professor que eu havia confidenciado anteriormente reconheceu a minha voz em determinados áudios e mandou mensagens em particular, confirmando que já havia visto sinais. Um colega de escola que havia presenciado um episódio disse que podia reafirmar o que eu contava. Foi só questão de tempo para a história atravessar as paredes. A internet tem um modo cruel e, ao mesmo tempo, implacável de espalhar a verdade. Quando ela acredita na veracidade de algo, ela explode. Teve um dia que acordei e meu perfil anônimo estava cheio de mensagens. Você é a Valentina? É verdade o que foi postado? Nossa, isso é terrível, eu moro na mesma rua. Um vizinho gravou um depoimento em vídeo, mencionando episódios que ele mesmo testemunhara. Professores começaram a aparecer mencionando a diferença entre o que a família dizia e o que era vivido. A cada novo testemunho, o caso ganhava força, até que o nome da nossa rua e da nossa casa estavam no olho do furacão. Houve duas cenas que nunca saíram da minha cabeça. A primeira foi o dia em que o conselho tutelar apareceu na nossa casa. Eu estava deitada no meu quarto quando ouvi vozes no corredor. Voz oficial, aquela que dá nó na garganta de quem sabe que algo vai mudar. Minha mãe abriu a porta com aquela expressão de surpresa calculada, mas o sorriso durou apenas segundos. Eu desci as escadas devagar, com o celular no bolso, sabendo exatamente o que eu tinha que fazer. Ficar ali, atenta. Quando a agente entrou no salão, eu senti todo o ar congelar. A minha mãe tentou argumentar com falsidade, inventou desculpas sobre mal-entendidos, sobre uma fase, mas ela não sabia que eu tinha áudios que contradiziam cada palavra. A cara dela, aquela máscara frágil, caiu quando a agente falou que recebera denúncias e que precisava ouvir a versão de todos. No rosto da minha mãe, eu vi a presença de todos os castigos que ela me dava, o medo de ser descoberta. Foi a primeira vez que vi a pessoa que me negou ver o meu próprio erro tremendo. A segunda cena foi o instante em que a vizinhança, que durante anos aplaudira a fachada perfeita, começou a virar leões. Um velho que sempre cumprimentava minha mãe com reverência, agora a encarava com os olhos cheios. Professores vieram à delegacia com cópias de documentos e testemunhos. Amigos de escola mandaram mensagens para a polícia com relatos do que haviam visto. O poder da prova era tão grande que não havia como sustentar a mentira. Naquele dia, a fachada da minha mãe foi reduzida a pó. Fui levada para um abrigo. Não foi um final feliz imediato como em filme. Abrigos são lugares de transição, nem lares, nem prisões, espaços onde pessoas quebradas tentam se recompor. Lá, conheci outras meninas e meninos cujas histórias pareciam sacadas das minhas piores noites. Compartilhamos olhares, cada qual segurando seu próprio caderno de evidências invisíveis. Para mim, o abrigo foi um lugar frio, mas seguro. A primeira segurança que eu senti em anos que não dependia da palavra de quem me machucou. O processo foi tão rápido quanto a pressão pública permitiu. De repente, as investigações se moveram. Meus pais foram chamados para depor, e com todas as gravações e testemunhos, a narrativa que eles tentaram manter desmoronou. As contradições eram tantas que nenhuma linha de defesa era plausível. Percebi, de maneira quase subversiva, que o poder não estava nas suas desculpas, mas nas provas que eu e os outros havíamos juntado. E então, houve aquele telefonema que mudou a minha vida. Alguém do abrigo me contou que existia uma senhora interessada em me acolher, minha avó paterna. Durante anos eu acreditei que estava morta. Meus pais disseram isso como quem encerra um capítulo. A ideia de ter uma avó era algo que eu guardava como um sonho secreto, porque sempre pensei que a família dela havia sido apagada de propósito. Quando fui buscar, num dia nublado, na casa dela em outra cidade, a porta se abriu, e quem me encontrou foi uma mulher de mãos gastas e olhos grandes, que chorou assim que me viu. Ela me abraçou como se fosse arrancar de mim todas as noites mal dormidas. Lembro do cheiro dela, uma mistura de chá e lençóis limpos, e da forma como suas mãos tremiam enquanto puxava minha cara para perto. Minha neta, disse ela com a voz quebrada.
E naquele abraço, uma torre inteira de solidão desabou. Minha avó contou verdades que me fizeram sentir estupidamente ingênua e, ao mesmo tempo, aliviada. Meus pais tinham mentido sobre a sua morte. Eles tinham preferido matar a avó na história para manipular a narrativa. Nenhuma surpresa. Para eles, esconder era o primeiro passo para controlar. Minha avó, ao descobrir o que havia acontecido, ficou em choque, mas também furiosa. Ela organizou tudo com calma. Era uma mulher simples, mas com um senso de justiça que eu nunca vi em ninguém. Cuidou de mim com um amor tão puro que eu chorava todo dia por não ter tido aquilo antes. O processo legal culminou com meus pais sendo indiciados por maus tratos. A acusação trouxe evidências, áudios, mensagens, testemunhos. Eles foram presos preventivamente por 3 anos. Sim, 3 anos. Tempo suficiente para que enfrentassem o peso de suas escolhas. Além disso, a decisão judicial os obrigou a arcar com todas as minhas despesas, o pagamento de tratamentos psicológicos, alimentação e talvez o que mais me tocou, a faculdade. Lembro da sensação singular de ver o nome da minha futura universidade ser listado como item a ser custeado por aqueles que me retiraram tantas possibilidades. Não havia prazer sádico nisso. Havia justiça sendo aplicada onde ela sempre esteve ausente. Durante os anos que eles ficaram presos, minha vida ganhou estranhos contornos de normalidade. Minha avó foi meu alicerce. Ela fazia sopa nas tardes frias, me ajudava a estudar, me puxava para a cozinha para conversar e, sem perceber, me ensinou a confiar de novo. Eu fiz terapia. Comecei a limpar as feridas que estavam abertas há tanto tempo. A vingança que alimentei nos anos de gravações não foi um ato público de destruição final. Foi a exposição do que era real. E isso foi suficiente para que a sociedade, o sistema e a justiça respondessem. A humilhação que eu suportei se transformou em provas que mudaram o destino da minha família. Agora, olhando para trás, percebo que a minha raiva inicial era um rio que eu precisei canalizar para não me afogar. A minha estratégia não foi uma planificação fria de destruição. Foi uma busca por verdade, por responsabilidades. Eu quis expor a face que eles escondiam e dei voz àquilo que me surrava noite após noite. Muitos me perguntam se perdoei. Não é simples. O perdão é uma estrada longa. Não posso dizer que o cultivo do ódio não me consumiu por anos, mas posso dizer que hoje eu vivo com menos sombras. O castigo legal não me trouxe alegria. Trouxe alívio. A prisão dos meus pais não me devolveu o tempo roubado, mas me deixou livre das correntes de dependência emocional e financeira que me prendiam. A minha faculdade foi um portal. Estudar me deu ferramentas e, acima de tudo, um propósito. Eu escolhi uma área que, de alguma forma, se conectava com as minhas cicatrizes, direitos humanos, proteção infantil. Era uma escolha que não nasceu de vingança, mas de necessidade de transformar a dor em algo útil. Queria que nenhuma criança precisasse juntar áudios em segredo. Queria que um sistema fosse mais ágil em ouvir quem sofre. Trabalhei duro, e as bolsas e o suporte que meus pais foram obrigados a pagar tornaram possível o que antes parecia inalcançável. A minha irmã, ela foi confrontada com a verdade publicamente e teve que lidar com o ostracismo que havia criado. Não desejo que ela apodreça em sofrimento. Desejo que entenda e que mude. Mas não posso controlar o coração alheio. O que fiz me permitiu escolher minha companhia, e eu escolhi distância. A conclusão, se é que existe uma, é simples. Quem me ensinou a silenciar agora tinha que ouvir. A exposição não foi gozo, foi reparação. A justiça demorou, mas veio. E existe uma cena que me perseguirá de forma diferente. O dia em que voltei à minha antiga rua, acompanhada da minha avó, e vi rostos se virarem. Não por causa da minha dor, mas pela minha calma. Eu estava de mãos dadas com a mulher que havia me resgatado, e a sensação foi de que eu tinha recuperado algo que me pertenceu desde o princípio: a dignidade. Hoje eu escrevo com a voz que aprendi a usar sem medo. Sou jovem, estou estudando, tenho amigos que me escolheram sabendo da minha história, e não por pena, mas por respeito. Trabalho em causas que protegem crianças e adolescentes, e cada pequena vitória profissional me lembra do propósito que nasceu no fundo de uma dor tão profunda. Meus pais cumpriram a pena, pagaram o que foram obrigados a pagar, e a vida seguiu. Eles saíram da prisão mais velhos, mais quebrados. Eu não celebrei o infortúnio, apenas continuei vivendo. Quando penso em tudo, não consigo esquecer as noites de terror, as palavras que feriram, a sensação de que ninguém acreditava em mim.
Mas também não esqueço a minha voz, engasgada no começo, depois firme, depois ecoando. A minha vingança não foi um espetáculo de violência. Foi uma insistência, na verdade. Foi a recusa em ser calada. Foi transformar humilhação em prova, e prova em justiça. E no fim das contas, eu estou bem. Muito além do que eu sonharia quando tinha as mãos pequenas tremendo no meu quarto. Estou segura nos braços de quem me ama de verdade. Estou estudando e, talvez o mais importante, eu sei que não preciso mais medir o volume da minha voz para caber na casa de ninguém. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e comente aqui embaixo se você conhece pais assim. E aproveitando, me siga.